Mateus capítulo 24, verso 37 em diante, que diz assim: como aconteceu nos dias de Noé, ou melhor, 36. Entretanto, a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem. Porque nos dias que antecederam o dilúvio, o povo levava a vida comendo, bebendo, casando-se e oferecendo-se em matrimônio, até o dia em que Noé entrou na arca. E as pessoas nem notaram, até que chegou o dilúvio, e levou a todos. Assim ocorrerá na vinda do Filho do Homem. Amém. Sente, por favor. Mas muito bem, irmãos, a palavra de Deus que tenho lido com os irmãos e o pensamento que tem me ficado ao coração é de algo muito pertinente aos dias em que nós vivemos, em que nós estamos muito acostumados a estarmos na igreja, muito acostumados a vivermos na igreja, e nos adaptando até mesmo às mudanças sociais que o tempo em que nós vivemos permitem ou estão sendo permitidas. É em todos os lados, é em todas as áreas, se forçando muito para que se aceite aquilo que por eles aí se é chamado de diferente, e que o diferente é normal, e permanecer nas tradições familiares, nos bons costumes é uma coisa errada. E incrível, isso também está acontecendo dentro da igreja. Coisas que no passado jamais eram permitidas e que hoje são perfeitamente toleráveis, e as pessoas toleram e acham normal. Mas só que o Senhor Jesus foi inquirido e perguntando como seriam os dias do fim. Então ele trouxe um exemplo muito claro. Ele disse: assim como foi nos dias de Noé, assim como nos dias de Noé as coisas aconteciam, assim há de ser no período da ocasião da chegada do Filho do Homem. E o que é que acontecia nos dias de Noé? Havia um homem de 600 anos de idade, temente a Deus, porque quando o Senhor Deus decidiu destruir toda a raça humana, o Senhor teve misericórdia de Noé, porque nele encontrou justiça, nele encontrou vida, nele encontrou temor, nele encontrou alguém voltado a adorá-lo, voltado a segui-lo, voltado a estar lhe obedecendo. Mas o que estava à sua volta? Os que moravam à sua volta, como eram? Eram maus, eram desprezíveis, eram pessoas arrogantes, eram pessoas inclinadas ao mal. Casavam e davam-se em casamento, comiam, bebiam, viviam em festa, viviam completamente despreocupados com o quê? Despreocupados com a mensagem que aquele velho pregador estava trazendo. E a mensagem que aquele velho pregador estava trazendo através das suas palavras e também através do seu trabalho, construindo a arca, ele estava anunciando um fim que estava próximo, ele estava anunciando um fim que estava chegando. E ele falava de dilúvio, ele falava de cheias, ele falava de tempestades, de águas que envolveriam todo o globo terrestre. Mas uma coisa que nunca havia acontecido antes, porque naquele período nem sequer chovia. Então a mensagem de Noé era alguma coisa irreal para aqueles dias. A mensagem de Noé era uma mensagem que não era aceita naqueles dias, porque todos diziam: nós nunca vimos chuva, e agora este velho está pregando que vai vir um juízo sobre esta terra e que todos nós vamos perecer. E que nós vamos ser alcançados por essa destruição que vem dos céus. E que se nós não nos arrependermos, nós vamos perecer. A mensagem era pregada,
mas os corações estavam fechados para isto. Os ouvidos ouviam, mas o coração não recebia. Eles estavam vendo a construção da arca. A cada período que passava, a cada progresso que passava na construção da arca, eles olhavam e diziam: este velho é louco. No passado nós éramos chamados de loucos, porque nós saímos do mundo, nós saímos de uma velha cultura, nós saímos de uma cultura imunda, suja, e viemos nos separando, nos viemos para Cristo, viemos para Jesus. Renunciamos o pecado, renunciamos tudo aquilo que não presta e passamos a seguir a Cristo, na expectativa de um arrebatamento, na expectativa de sermos salvos, de sermos alcançados pela grande misericórdia do Senhor. Então muitos dos nossos irmãos eram taxados como loucos, porque deixaram o convívio da família, deixaram as práticas do velho mundo e passaram a seguir a Cristo. Loucos por abraçar a causa do Evangelho, loucos por trazer a sua vida, o seu viver, a sua família para o Senhor. E isso era uma coisa muito forte dentro da igreja há um tempo atrás, não faz muitos anos, que quando se pregava nos nossos cultos a respeito do arrebatamento, era a noite de que o culto ele se tornava um culto extremamente pentecostal, em que havia nos corações o despertamento de se preocupar: estou pronto para subir ou não? E nesta preocupação os crentes começavam a orar, e começavam a fazer os seus concertos com Deus. Mas como o tempo veio progredindo, passando, e as coisas foram sendo mudadas dentro do nosso convívio, mudados na liturgia da nossa igreja, mudados na condução do trabalho, mudado de como o pastor apacenta, de como o pastor ensina, de como a mocidade se comporta, de como os irmãos se comportam, de como eles vivem. As coisas do lado de fora foram entrando tão forte para dentro que se tornaram quase que impossíveis hoje de se remover. E aqui eu tenho que dizer para os jovens da nossa igreja, aqui eu tenho que dizer para alguns: melhor você seguir a Cristo, melhor você ser exemplo. Mas o que fazer quando as lideranças são elas que trazem para dentro aquilo que não devia de estar? O que fazer quando a sujeira não está mais lá fora, querendo entrar para dentro? Ela já está dentro e querendo tirar aqueles que estão limpos de dentro para fora. Uma inversão tão grande de valores, uma inversão tão grande de conceitos, de valores, de temor do Senhor. O que isso representa? Isto representa que a palavra de Deus, por mais que é falada, não entra nos ouvidos e não desce ao coração. Falar que Jesus está voltando para estas pessoas é alguma coisa difícil demais deles aceitarem, deles receberem. Porque estamos tão envolvidos com os dias atuais, estamos tão envolvidos com o curso da vida nesse tempo em que nós estamos vivendo, em que não há tempo para outras coisas, todos estão extremamente ocupados. Os irmãos trabalham de manhã, do nascer do sol até a noite. Os irmãos trabalham no sábado, trabalham no domingo, e podem dizer: pastor, não sobra tempo para o culto, não sobra tempo para vir à igreja, não sobra tempo para orar, não sobra tempo para a palavra. Mas eu queria me perguntar: e tempo para se preparar para subir, tempo de se preparar para ser arrebatado, tempo de se preparar para se encontrar com Deus? Uma coisa que eu não vou poder dizer a Deus: Senhor, eu estava muito ocupado com tudo aquilo que eu estava fazendo, com as atividades que eu tinha na igreja. E tem muita gente que é ocupadíssimo com todas as atividades, mas pouco se ocupa com Deus, pouco se ocupa com o Senhor.
Senhor, ou seja, despreocupados com a palavra, despreocupados com a mensagem que está dizendo que Jesus está voltando. Nós estamos olhando para o que o mundo está vivendo, estamos olhando para o mundo envolvido em uma pandemia, em que milhões de pessoas já morreram por todo o globo terrestre, e nós não abrimos os nossos olhos para entender que Jesus está chegando. E eu torno a dizer, a gente fica falando que disso, a gente fala daquilo, mas eu me pergunto a mim mesmo, e eu estou me preocupando com isso que a Bíblia diz que seria assim mesmo, ou estou me preocupando em olhar para mim e ver o que eu preciso mudar, o que eu preciso consertar, o que eu preciso acertar, o que eu preciso me envolver com Ele? Ora, eu falei nesta noite de coisas que não precisaria, mas tem gente que está preocupado quanto entra ou quanto deixa de entrar na igreja, em vez de preocupar-se com a sua vida em Deus. Jesus estava dizendo, é como lá, em que os homens comiam, casavam e davam-se em casamento, viviam em festas, um tempo de esquecimento da palavra. Por isso, ontem à noite eu disse que esta pequena igreja é uma igreja privilegiada, porque você tem moços nesta igreja que se levantam aqui, todos vêm trazer uma palavra, e todos podem pregar, e pregam a genuína palavra. Isso é uma coisa que já falta em muitos lugares, mas graças a Deus, que na pequena igreja de Nova Araçá, a palavra está no altar, e a palavra de Deus está sendo pregada, a palavra de Deus está sendo ensinada, e só não vai ir para o céu quem não quiser. É a melhor coisa de fazer? Não. Porque é ser taxado de louco, é ser taxado de retrógrado. O que mais você quer para olhar e ver que você precisa consertar, que eu preciso acertar, que eu preciso largar de mão destas coisas que não tem nada a ver com Deus. Eu preciso largar de mão de falar de João, de falar de Maria. Eu preciso largar de mão de me preocupar com a vida do Renato, de me preocupar com a vida do Antônio, o que ele faz, o que ele deixa de fazer. Eu preciso me preocupar com a minha vida. Eu preciso preocupar-me com a minha vida, se eu estou pronto, se eu serei arrebatado, se eu vou entrar nos céus. Por quê? Quantos de nós aqui estão preocupados com a volta de Jesus? Quantos dos irmãos estão preocupados com o regresso do esposo? A gente tem outras coisas antes disto. Nós temos outras prioridades antes disto. Tem coisas que são mais importantes antes disto. Tem coisas que aos olhos da maioria é mais importante. E deixa eu dizer, não é a sua faculdade. Deixa eu dizer, não é o seu sonho da casa própria. Deixa eu dizer, não é o seu sonho de um carro. Deixa eu dizer, não é o seu sonho de construir uma estabilidade financeira, não. A prioridade é o seu próprio bem-estar, a prioridade é o seu próprio conforto, o seu próprio ego. A prioridade que está nos dias de hoje é o seu ego, é o meu conforto, a minha estabilidade emocional, o meu prazer, o meu direito de fazer o que eu quero, o meu direito de estar livre e não ter que seguir regra nenhuma, não ter que obedecer palavra nenhuma, não ter que andar em caminho nenhum. Eu vivo como quero, ando como quero, faço o que eu quero, bebo o que eu quero, vou onde quero e ninguém tem nada a ver com isso. Beba o que você quiser, vá onde você quiser, coma o que você quiser, entre onde você quiser, só não vai adiantar depois, quando o Senhor vai arrebatar a igreja e você
você ficar aqui olhando e procurando os fiéis, procurando aqueles que não estão mais aqui. Faça, mas saiba, na arca, Deus colocou Noé e os seus filhos para dentro. Depois de 7 dias que deixou a porta aberta, que os animais vieram e entraram conforme o Senhor havia ordenado. Veio entrando os animais, veio chegando os casais para serem recebidos ali, casais de animais. E então o Senhor disse para Noé: entra você, seus filhos e as suas noras. E lá ficou a porta aberta ainda 7 dias. Depois de 7 dias ia começar a chover. E quem foi que fechou a porta? Deus colocou eles para dentro e disse: a porta eu fecho. Porque Deus conhecia a Noé, que quando as pessoas estariam desesperadas na beira da porta, depois de estar a chuva descendo, e depois, olha, não foi nos primeiros dias, precisou muitos dias ainda, quando as cheias já estavam acrescidas, alguns lembraram de bater na porta, alguns lembraram de bater na porta da arca pedindo para entrar, e ele certamente, como eu, como você, teria compaixão das pessoas que ali estavam. Por quê? Porque nós temos esta inclinação natural, esta inclinação humana, muitas vezes, de favorecer o João, de favorecer o Pedro, e achar que pode. Não, vamos dar um jeitinho para entrar, vamos dar um jeitinho para colocar aqui. Só que Deus não tem jeitinho, com Deus não tem jeitinho, com Deus não tem arrumação. Ou você entra pelo caminho que Ele tem te dado, ou você anda pelo caminho que Ele tem falado, ou simplesmente a porta se fecha, e quando ela se fecha, fica de fora. Viremos em um tempo de tantos desengrejados. Gente que se revolta com o pastor, gente que se revolta com a liderança da igreja, gente que se revolta com os irmãos e não vem participar da ceia, não vem, não comunga, não congrega, ora e pensa que vai para o céu. Que céu, coisa nenhuma, céu da boca do leão, porque quem não come, não bebe, não tem parte comigo, é o que diz a palavra. E Deus não vai flexibilizar para ninguém que vive de outra forma e diz: eu não vou lá porque eu não gosto do Antônio, eu não gosto do Antônio e não gosta do Antônio, mas eu sou crente, eu sirvo a Jesus, eu estou indo para o céu. Eu lhe digo: não está indo, não, não está indo, não. Porque o Senhor não vai mudar a palavra para contentar um ou outro. Não come, não bebe, não tem parte comigo. Na leitura que nós vamos ler a seguir, sobre o ato da ceia, e quando o Senhor Jesus ceiou com os seus discípulos na última ceia, disse: eu aqui não participo mais, vou comer só. E Ele vai comer com quem? Com a igreja que subiu. Aqui nós chamamos de igreja todo aquele que tem uma carteirinha. Aqui nós chamamos de igreja todos aqueles que têm uma carteirinha de membro, que um dia desceram as águas batismais, que um dia desceram e confessaram a sua fé. Aí a gente chama de igreja. Mas a palavra chama de igreja a Assembleia Universal dos Santos. Isso é igreja. Não diz o assembleiano que vai lá de vez em quando. Não diz o assembleiano que não tem compromisso com Deus. Não diz o assembleiano que não tem compromisso com a palavra. Não diz o assembleiano que não tem compromisso em orar, que não tem compromisso em ter uma vida exemplar, de conduzir a sua vida no caminho do Senhor. Não diz. Ela chama de santo, a Bíblia chama de santo aqueles que fazem parte da Universal Assembleia dos Santos. E como o céu é lugar de... A Bíblia diz que lá não entra pecado.
É difícil de sermos santos hoje, pastor? É. E nós vivemos o período mais terrível da igreja sobre a face da terra. É o período em que o amor de muitos tem esfriado. E o Senhor Jesus, Ele mesmo mencionou dizendo que se por acaso o Filho do Homem demorar para vir, encontrará fé na terra. No nosso meio tem muita gente que não tem mais fé para a sua própria salvação. E agregam estar aqui por um costume, por uma herança familiar. Eu cresci na igreja, eu nasci na igreja. Se eu lhe perguntar quantos cresceram na igreja, quantos nasceram na igreja, vai ter muita gente aqui. Aí você vai me dizer, eu conheço a igreja, pastor, assim, assim, mas você conhece o Deus da igreja? Há um tempo atrás, um dia eu estava indo para o meu trabalho na igreja, todos pela manhã, dirigindo o carro. E eu chegava às 8 horas da manhã na igreja, e eu não tinha hora para sair. Passava o dia inteiro trabalhando na questão administrativa da igreja. Chegava em casa, só tomava um banho e ia para o culto, atender o culto na congregação. Quando não era culto, era reunião. Quando não era reunião na igreja, era reunião com o presidente. Uma igreja grande assim. Mas um dia pela manhã eu estou indo para o trabalho e eu pensei, se Jesus voltar agora, esse carro vai ficar desgovernado aqui, ou eu vou estar ainda guiando ele. Eu disse, Senhor, eu estou muito envolvido no reino e pouco envolvido com o Deus deste reino. As muitas atividades não garantem que você vai para o céu. Ser pastor aqui não me garante que eu vou para o céu. Agora o que me garante a minha salvação é estar ligado, enxertado na videira. Enxertado na videira verdadeira. Este jambuzeiro bravo sendo enxertado nesta oliveira verdadeira que se chama Jesus. Mas um dia, passado algum tempo, quando eu estava na outra cidade, eu estava indo para Passo Fundo, eu e a Lísia, e numa dessas idas, enquanto estou indo, eu comecei a pensar, o que tenho aqui que me prende? E eu comecei a pensar, eu digo, Senhor, melhor é que tu volte. Porque naquele momento eu sentia que não tinha nada que me prendia. Não tinha família, não tinha os filhos, não tinha problema, eu estava ligado aí, era nele. E quando a gente está ligado nele, o nosso desejo é estar com ele, é que Jesus volte. E eu fui todo o período, todo o transcurso dos 75 quilômetros, 77 de Ciríaco até Passo Fundo, orando, dizendo, Senhor, volta, Jesus. Me leva, Senhor. Que bom que o Senhor voltasse agora. Mas mesmo assim, eu estou dizendo a você, teve períodos da vida que eu digo, se o Senhor voltar hoje, eu vou. Se o Senhor voltar agora, eu vou. Como foi nos dias de Noé, assim será. O que você vê de diferente hoje, que não é igual aos dias de Noé. A palavra de Deus é pregada e ninguém recebe, ninguém quer.
Ontem eu mencionei, eu disse, se todos amassem a palavra de Deus, não faltaria um culto, e principalmente não deixaria de estar no culto de sábado, que Deus tem levantado pessoas aqui, que trazem palavra de Deus, que trazem mensagem de Deus, que falam da genuína palavra. Ontem à noite, 2 palavras extraordinárias que Deus trouxe aqui, mas muitos não querem ouvir, porque dizem, são os pequenos daí, são os irmãozinhos daí. Se fosse alguém de fora, se fosse alguém de fora eu iria. Mas querido irmão, o que salva, o que cura, o que liberta, o que transforma é a verdadeira, genuína palavra de Deus. E esta palavra é pregada nesta igreja. Não tem ninguém aqui dizendo, vem do jeito que tu está, fique como você está e você vai para o céu. Não, hoje se prega nesta igreja que você precisa de passar por uma transformação. Não pode vir a Cristo e permanecer do jeito que está. Aceitou Jesus, a sua vida tem que ser transformada. A salvação é algo instantâneo, ela chega a você na hora que você aceita Cristo, mas a santificação, a transformação é um processo crescente. Eu preciso encerrar, porque ontem eu olhei para mim. Ontem à tarde eu olhei para mim e eu pensei, estou pronto para subir? Jesus pode voltar agora? Ou eu tenho que dizer, Senhor, espera um pouquinho, segura um pouquinho, para que eu dê um jeito de consertar alguma coisa? Mas o dia e a hora, só quem sabe é o Pai.